O tema da nossa aula de hoje, das nossas dicas para o concurso público, é sobre a questão da educação e do desenvolvimento. A educação como chave principal do desenvolvimento de um país. Nós já analisamos as questões econômicas, já analisamos as questões sociais do país, né? E em vários momentos sempre dissemos que a educação é um elemento fundamental para combater as desigualdades, para combater a violência, para combater a impunidade que ainda nós presenciamos em vários elementos da nossa sociedade. Então chega um momento de entender por que a educação do Brasil teve tantos avanços e teve muitos retrocessos, há muitos percalços em relação ao seu cotidiano. E é por isso então que nós vamos analisar os dados da educação brasileira. A educação do Brasil, e sabe-se muito bem em relação a isso, de que há muito tempo a questão do acesso, ou seja, da entrada das crianças no sistema escolar, já não é um grande problema, já que quase a totalidade das crianças ingressa no sistema educacional. Essa era uma realidade que não existia 20 anos atrás, que não existia vagas nas escolas das médias e grandes cidades. Existia grande problema de receber aquele contingente de pessoas que muitas vezes vinham do interior e que não queriam ter acesso à escola pública e não tinham. Esse já não é o grande problema. Se o problema hoje não é quantidade, o problema hoje está muito destacado em relação à qualidade do ensino. Entretanto, as taxas de repetência dos estudantes são bastante elevadas, assim como a proporção de adolescentes que abandonam a escola antes mesmo de concluir a educação básica. Outro indicador muito preocupante na educação é a baixa proficiência obtida pelos alunos em exames padronizados. Então nós observamos isso muito ao fazer a correção e a verificação dos resultados do Exame Nacional de Ensino Médio, ou mesmo para quem é professor de ensino superior, no primeiro ano de algumas disciplinas, verificar que aqueles alunos têm grandes dificuldades em escrever, em fazer provas, em se comprometer em fazer trabalhos. Isso está ligado diretamente à qualidade do nosso ensino básico. Um adequado grau de instrução da população é requisito essencial para o desenvolvimento de um país, para garantir o exercício da cidadania e promover a igualdade de oportunidades na sociedade. O desafio de ampliar a escolaridade e a qualidade da educação no Brasil ainda se coloca de forma marcante, sobretudo em virtude da persistência de problemas de ensino-aprendizagem. O acesso ao ensino fundamental está praticamente universalizado, mas mesmo assim a escolaridade média brasileira, que chegou a 6,8 anos de estudo em 2004, permanece abaixo da escolaridade obrigatória no país. Deve ser destacado, entretanto, que entre vários indicadores são revelados a permanência de fortes desigualdades educacionais entre regiões do país, entre o campo e a cidade, bem como brancos e negros. A prioridade atribuída ao ensino fundamental, contudo, levou a uma substancial redução da desigualdade do acesso ao nível fundamental de ensino. A baixa qualidade da educação básica permanece como um dos principais entraves, um dos principais graves problemas do campo educacional brasileiro, mas ela também se somam o analfabetismo, que atinge mais de 10% da população brasileira, e um outro problema que diz respeito basicamente à qualidade pelo qual este aluno sai do ensino básico, que é o chamado analfabetismo funcional. Esta pessoa teve lições de língua portuguesa, de ortografia, de matemática, mas ela não consegue aplicar estes conhecimentos. Ela lê um texto e não consegue interpretá-lo, ela vê contas básicas e não consegue fazê-los, né? E são os analfabetos fundamentais que, segundo alguns estudos, chegam a mais de 25% da nossa sociedade. Isso mostra claramente que a escola possui seríssimos problemas. Então aqui nós temos um gráfico que demonstra exatamente através de um dos índices importantes, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Brasileira, o IDEB, que mostra
a evolução do IDEB em relação às crianças que estão no sistema. Então nós tínhamos, em 1997, você tinha um índice de 13,8, né, de taxa do IDEB. Tendo recuado para 3,5 em 2001 e atualmente alcança os 4,2 do índice das últimas pesquisas. Isso demonstra exatamente estes problemas que nós temos em relação ao ensino fundamental, aos primeiros anos do ensino fundamental. É bom lembrar, como eu disse anteriormente, que o IDEB é o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica Brasileira. É o indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames padronizados, como a Prova Brasil ou o SAEB, obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino, o quarto ano, a oitava e nona série do ensino fundamental e a terceira série do ensino médio, com informações sobre o rendimento escolar, sobre o processo de aprovação daquele aluno. O IDEB foi desenvolvido para ser um indicador que sintetiza informações de desempenho em exames padronizados e utiliza exatamente a taxa média de aprovação para fazê-lo. O IDEB é o resultado do produto entre o desempenho do rendimento escolar ou o inverso do tempo médio de conclusão de uma série. Nós temos aqui os dados atualizados do IDEB 2014. O IDEB fica abaixo da meta do ensino médio e o ciclo final do fundamental. O índice de qualidade do ensino fundamental foi de 4,2. A meta era 4,4 pontos. No ensino médio, o país repetiu o índice de 2011, 3,7, abaixo da meta de 4,9. Aqui nós temos um outro gráfico. O que está em vermelho é a meta do Ministério da Educação e o que está em cinza é aquilo que foi obtido, né, em relação aos testes verificados. O Brasil superou as metas na educação propostas pelo Ministério da Educação para serem alcançadas em 2013 no ciclo inicial do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, mas ficou abaixo da meta projetada no ciclo final do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, e do ensino médio, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, divulgado em setembro de 2014 pelo Ministério da Educação. Aqui nós temos o gráfico que mostra exatamente isso, né? Aqui o gráfico dos anos iniciais, ou seja, do 1º ao 5º ano, aqui dos anos finais, do 6º ao 9º ano, e aqui do ensino médio. Então nós temos gravíssimos problemas nos anos finais do ensino fundamental e durante o ensino médio, que apresentam essa modalidade de problemas. Nos anos iniciais, o IDEB registrado em 2013 foi de 5,2 pontos, acima do índice de 2011, 5,0 pontos, e acima também da meta projetada pelo IMEC, 4,9. Já nos anos finais do ensino fundamental, o IDEB foi de 4,2, um índice levemente superior ao alcançado da edição anterior, 4,1, mas abaixo da meta de 4,4, esperado pelo governo federal. No ensino médio, o IDEB registrado do país foi de 3,7, o mesmo registrado em 2011. O índice ficou abaixo da meta de 3,9 pontos, projetadas pelo MEC para o ano de 2013. Os índices reúnem as escolas públicas, estadual e municipal e privada. O problema que foi verificado no último IDEB, que o problema não está simplesmente nas escolas públicas, também estão nas escolas privadas. Então nós temos um problema sério em relação à educação como um ciclo. Não é simplesmente o fator principal, muitas vezes, nem é tanto a questão do dinheiro investido, né? Seja ela em escolas privadas ou em escolas públicas. É muito da administração destes recursos, né? A formação dos professores, a tipologia da escola, a inserção daquela escola no seu meio de atuação. O IDEB é o indicador geral da educação das escolas privada e pública. Foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e leva em conta dois fatores que interferem na qualidade da educação: o rendimento escolar, as taxas de aprovação, reprovação e abandono, e as médias de desempenho na Prova Brasil numa escala de 0 a 10 pontos. Bem, aqui eu coloquei à disposição
outras notícias e informações a respeito da educação do Brasil. Via de regra, nas provas de concurso público, as questões que foram aplicadas ao longo desses últimos 15 anos dizem a respeito a dados estatísticos e a afirmação, inferências a partir desses dados estatísticos do Brasil. E o reconhecimento por parte dos especialistas da educação como um indutor do desenvolvimento no nosso país e no mundo. Então nós temos reportagens sobre os resultados completos da pesquisa do IDEB no site do INEP, a declaração do ministro da Educação dizendo que é necessário rever o ensino médio como ele hoje é constituído. Aquilo que eu falei na nossa aula sobre que o ensino particular pela primeira vez tem uma piora em relação à qualidade verificada, né? A opinião de uma especialista, a Andréa Ramal, falando sobre o ensino médio como sendo o gargalo da educação brasileira, né? E os indicadores de IDEB do ensino médio nos outros estados, nas outras unidades federativas do Brasil. Você pode clicar, aqui são todos hiperlinks que vão ser direcionados para as reportagens, para as matérias dos principais portais sobre esse assunto. Basicamente, a nossa aula, ela foi uma indicação geral sobre aquilo que as organizadoras de concurso público tematizam sobre o tema educação e desenvolvimento e a sua importância para a área de pesquisa.